Olá, bom dia. Estamos aqui entrando ao vivo no nosso terceiro dia de live. Vamos aguardar aqui o pessoal entrando. Pessoal da Demanda Consultoria, Cícero, bom dia, que bom vê-los aqui. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já começa essa nossa terceira live da semana. Bom dia, falando sobre gerenciamento de crises, né, num momento tão oportuno. Bom dia, Kátia, né? Kátia entrando de Londres, Fernando, olá. A gente está focando essa semana inteira, todos os dias, às 9 horas da manhã, em como as empresas podem gerenciar essa crise tão difícil e tão complexa decorrente do coronavírus sob diversos aspectos. Retomando um pouquinho aqui o que a gente falou nos últimos 2 dias, na segunda e na terça, nós conversamos sobre algumas estratégias para uma fase inicial, que é uma fase de sobrevivência de curto prazo, né, em que as empresas estão precisando tomar iniciativas imediatas para conter essa crise. Então, essa seria uma primeira fase onde, por exemplo, é importantíssimo ter uma avaliação dos estragos, né, dos impactos no negócio, seja nos ativos da empresa, nas pessoas principalmente. Bom dia, Sérgio, Gilberto. Então, essa primeira fase de sobrevivência, muitas ações de contenção, de curto prazo, entender o tamanho do problema, entender os impactos, fazer uma avaliação no seu fluxo de caixa, entender quanto tempo a tua empresa consegue sobreviver sem tanta receita, fazer uma projeção aí de quanto que você deve cair em termos de demanda, e aí fazer um mapeamento dos públicos com os quais você lida, conhecer as preocupações desses públicos, tanto do funcionário como do cliente, do teu fornecedor, entrar em contato com associações de classe. Bom dia, Bruno, tudo bem? Que bom te ver aqui. Então, tem muitas iniciativas de curtíssimo prazo para sobrevivência, para contenção dessa crise. Isso a gente falou muito na segunda-feira. Ontem, nós já focamos num período que a gente chama aí de preparação, ou um período intermediário para uma recuperação. Porque embora muita gente ainda esteja sofrendo o impacto, né, o choque do momento com a chegada da crise, que realmente mudou as nossas vidas aí em 15 dias, o que nós conversamos ontem é que sim, já é o momento das empresas se prepararem para o próximo passo, que é a fase de pré-recuperação. Lembrando que não será uma recuperação normal, no sentido de dizer que acabou a quarentena, todo mundo volta para a rua, o consumo volta normalmente, né, as pessoas retomam suas vidas normais. Não, porque depois dessa quarentena, né, do que a gente vier a sofrer em decorrência dessa pandemia, o nosso normal lá na frente já não vai ser o normal de antes. Então, é como se as nossas vidas mudassem, elas se transformassem. Até porque, como a gente estava comentando ontem também, até encontrarem a vacina efetiva para o vírus, que deve levar aí talvez mais 1 ano e meio, eventualmente até 2, a gente vai ainda ter uma série de preocupações com a nossa saúde durante esse período. Então, vai ser um período em que as empresas precisarão ter adaptações a esse novo cenário. Além de que o consumidor também está mudando. A forma do consumidor pensar, a forma do consumidor interagir com as empresas, tudo isso está mudando. E ontem eu falava muito sobre a importância de avaliação das variáveis externas, como por exemplo a duração da quarentena, essa questão dos medicamentos que estão sendo pesquisados para a cura dos pacientes que estão doentes ser efetiva. A gente falou sobre principalmente medidas governamentais, então ficar atento às medidas governamentais, aos incentivos fiscais, incentivos, né, linhas de crédito para as pequenas empresas, para os autônomos e até mesmo as grandes empresas. Entrar em contato aí com associações de classe na defesa dos seus interesses, se você for um pequeno negócio, não tiver uma área institucional tão forte, né? Então falamos sobre essas possibilidades. E estabelecer aí pontos de controle para determinar as ações que você vai tomar dali para frente, imaginando possivelmente cenários distintos de recuperação. Um cenário que a gente falou que seria em V, com uma recuperação mais rápida, um cenário de recuperação um pouco mais lenta, que seria um cenário em U, e falamos também sobre a possibilidade de um cenário de recuperação em L, ou seja, cai e estabiliza
por um longo período. Então a gente precisa lidar com cenários para poder agir e a partir de cada um desses cenários tomar as medidas que a gente entenda que são necessárias para adaptação no nosso negócio, adaptação no nosso plano de negócio, né? Uma resiliência aí para aprender e para mudar, para se adaptar a esse novo momento que a gente vai viver lá na frente. E lembrei ali, por fim, que o foco precisa ser sempre nas pessoas, né? Todo gerenciamento de crise precisa ter foco nas pessoas. As outras coisas, elas são consequências. É muito importante a questão da estabilização econômica, sim, da questão financeira, porque as pessoas precisam ter condições financeiras mínimas para pagar suas contas, para estar bem também fisicamente, mentalmente. Então, uma coisa está relacionada à outra, mas o nosso foco, a gente precisa mirar no bem-estar de quem está próximo da gente, né, das pessoas e da sociedade como um todo. Muito obrigada, pessoal que está entrando, Michel, a Sandra, né, o Bruno, agradeço a participação de vocês. Um outro ponto que a gente falou ontem, só para ressaltar, que eu acho bem importante, é preparação de backups para os negócios, porque a gente conversou da possibilidade de daqui para frente ter bastante gente infectada com o vírus, e mesmo que essas pessoas tenham manifestações leves, pode ser que elas precisem ser afastadas do trabalho, por precaução ou até mesmo por um resguardo, por um tratamento em casa. Então, tanto nas lideranças como nas posições-chave dentro da empresa, é importante vocês já irem pensando em backups, tá? Eu acho que de segunda e terça esse é um bom resumo que eu poderia fazer. E hoje o nosso foco da conversa vai ser muito mais em marketing e em comunicação, no sentido de como que eu consigo reter os meus clientes nesse período de tanta adversidade em que está todo mundo em casa, que as pessoas que estão com receio, estão com medo, inseguras em relação ao futuro, e é natural, porque é um ambiente de grande incerteza para todo mundo. E aí, quando as pessoas estão inseguras, o que elas fazem? Elas não consomem. Então, além do fato delas estarem em casa, né, elas seguram o consumo. É claro, alguns consumos foram alavancados. Até mesmo o consumo online, se não me engano, eu estava lendo um dado de que cresceu nesses últimos dias em torno de 40%. Tem algumas marcas que estão se beneficiando desse período? Sim, tem marcas que estão indo bem nesse período, né? Algumas marcas, nem tanto, e algumas tiveram uma queda muito drástica nos negócios. E conversando com o pessoal que trabalha em vendas, especialmente, algumas pessoas me perguntaram, né, Ana, como que eu faço para tentar vender o meu produto para cliente? Porque eu sempre ligo oferecendo o produto. Como que eu vou ligar para ele pagar algo, por exemplo, de longo prazo, né, como talvez alguns planos de serviços, né? Um consórcio de imóvel, por exemplo, né? Enfim, produtos que são de maior valor agregado, nesse momento em que ele está tentando sobreviver ainda, porque a gente ainda está na fase da sobrevivência, que as pessoas estão ainda pensando como é que elas vão viver o amanhã, como que vai ser amanhã. E enquanto esse cenário, em termos de saúde, em termos de resoluções econômicas do governo, não tiver muito, vamos dizer, não digo muito, né, mas um pouco mais claro para a gente, é muito difícil a gente agir. Agora, é possível fazer algumas coisas, tomar algumas atitudes? Sim. E aí eu vou falar do que a gente consegue fazer em termos de marketing e também de comunicação para, nesse momento difícil e complexo, em que não existem soluções fáceis, isso é importante dizer, eu não vou dar aqui nenhuma fórmula mágica, e todo mundo sabe também que cada negócio tem as suas características, se você vende pontualmente, se você vende recorrente, se você consegue transformar o teu serviço em online ou não, né? Porque tem gente que simplesmente não consegue transformar isso em online como alternativa. Então, tudo isso vai influenciar. Mas eu vou falar em linhas gerais, com os conceitos de gerenciamento de crise que eu conheço, com o meu conhecimento de comunicação e marketing, e por muita coisa que eu tenho lido e visto do que as marcas estão fazendo, de entrevistas de grandes líderes na mídia nesse momento, passar esse resumo para você. Bom dia, Bill, Lucy, Clô, Vanessa, bem-vindos. Então, vamos lá. Começando a falar sobre essa parte de proteção da base de clientes. Então, se você já tem uma base de clientes, existem algumas boas alternativas para você manter esse relacionamento com o cliente nesse momento.
Pode ser que você não venha a vender para ele nesse momento, mas uma proximidade de relacionamento agora vai ser bastante favorável para você no futuro, porque o cliente vai entender que você está preocupado com ele, que você está presente, que você está à disposição, e tudo que as pessoas precisam nesse momento é empatia. Não é alguém tentando empurrar produto para você, mas empatia. E até no sentido do fornecedor, da empresa, falar como eu posso te ajudar, né? Então, se eu vendo um serviço, será que eu não tenho ou um produto, algum serviço agregado a esse produto que eu possa oferecer nesse momento e que ajude o consumidor a passar por esse momento difícil que ele está vivendo também e de tanta insegurança? Então, o fornecedor nesse momento, a empresa, ela é uma aliada do consumidor e não alguém que quer lá empurrar o produto, empurrar a oferta. Esse é um ponto importante. Quem tem negócios presenciais e que são de primeira necessidade, como no caso dos mercados, do varejo farmacêutico, é muito importante estabelecer segurança para o consumidor. Então, uma segurança na experiência do consumidor, para quando esse consumidor entrar na sua loja, ele ter essa impressão, né, e provavelmente a certeza de que você está cuidando dele, de que ele está sendo cuidado, e não apenas ele, mas os funcionários, os colaboradores. Então, tem muitos mercados aqui perto da nossa casa que colocaram adesivos no chão de distanciamento entre um cliente e outro, colocaram como umas proteções de acrílico nos caixas que separam o caixa do cliente, fora a questão do álcool gel para quando o cliente entra na loja já lavar as mãos, cartazes espalhados pelas lojas para justamente reforçar esses aspectos de segurança e de saúde. Então, é uma questão de preocupação, de cuidado com o outro. Isso nunca vai ser mal visto, sempre vai ser bem visto. O que eu estou fazendo agora para ajudar o meu próximo? Outro aspecto é a inovação. A gente vai ter que inovar muito nos nossos negócios nesse período, porque o mundo mudou, né? Em poucos meses aí a gente está vendo uma mudança muito grande no mundo, na cabeça das pessoas, na mentalidade do consumidor, até nas prioridades de consumo, porque o consumidor fala, por que eu vou comprar isso, né, se isso deixa de fazer sentido para mim? Então, algumas marcas vão ter que se reinventar. E a inovação, em termos de oferta de produto, em termos de canais, em termos de forma de comunicação com esse consumidor, ela vai ser fundamental, né? É o que eu falo de resiliência, que é você entender que é um momento diferente e ter essa inteligência e a flexibilidade, né, a agilidade para se transformar e entender esse novo momento e se adaptar a esse novo momento. Vale fazer pesquisas com os consumidores? Vale. Tem uma pessoa que eu conheço que está fazendo pesquisa via WhatsApp, no sentido de entender quais são as preocupações do cliente, os medos que ele está enfrentando, porque com base nisso, nesse entendimento do sentimento do outro, você consegue responder melhor, você consegue se conectar melhor ao teu consumidor e responder melhor. Eu estou falando aqui com foco hoje no consumidor, mas nos 2 dias anteriores a gente falou muito dos colaboradores, que também precisa haver muita empatia com os colaboradores, principalmente por conta do medo de demissão. Mas isso, né, são temas que a gente já tratou. Outra coisa que se espera é uma liderança efetiva dos donos, dos diretores dessas empresas. Então, a gente viu organizações, por exemplo, como a Disney, cujo presidente e os diretores abriram mão do seu salário integral ou de parte dele em prol dos outros colaboradores, né? É uma atitude bastante louvável, visto que essas pessoas, né, têm mais recursos, têm bônus, não precisam necessariamente depender de salário, e esse salário, por ser um salário maior, pode ajudar outras pessoas. Então, são atitudes dos líderes que a gente espera realmente que aconteçam, porque eles vão ajudar a preservar o seu negócio tendo atitudes como essa. Além de que o colaborador vai se sentir respeitado. Olha, eles estão buscando preservar o nosso emprego, né? Esse é um ponto bastante importante. E é claro que a mídia está noticiando isso, então a gente vê que o próprio consumidor está enxergando com muitos bons olhos esse tipo de atitude
das organizações, das lideranças. E eu estou falando aqui de lideranças que não estejam olhando para o seu próprio umbigo, para a sua própria empresa, mas olhando para o bem da sociedade, para um bem maior, para um bem comum. E esse é um ponto extremamente importante também, porque a gente viu nas últimas semanas líderes de grandes empresas, principalmente empresas varejistas, que com razão estão muito preocupados com a questão da economia, mas que tiveram depoimentos bastante equivocados por total falta de sensibilidade em relação ao momento, em relação ao medo que as pessoas estão sentindo, a preocupação em relação à doença, em relação a adoecer alguém que você ama. Isso é muito sério. E esses líderes, eles precisam estar conectados com isso, né? É essa proximidade, essa conexão com a emoção do consumidor que vai fazer com que um discurso seja bem aceito ou não, independente do teor que está por trás desse discurso, porque às vezes o que ele está falando tem sentido, mas a forma como ele está falando é completamente desconexa ao momento. A gente vai falar na sequência sobre comunicação. Ainda em relação à liderança, como eu falei, o que eu acho importante? Que os líderes, principalmente das grandes organizações, estejam engajados nesse momento em grandes causas, se unindo em prol de um bem comum. E a gente viu iniciativas muito legais de marcas que são completamente distintas, como por exemplo a Ambev, que se uniu à Gerdau e se uniu ao Einstein para a construção de 100 leitos num hospital de São Paulo em 40 dias. Né? Então é uma união de segmentos totalmente distintos em prol de algo positivo, de um bem maior. E também gosto bastante das iniciativas setoriais, como por exemplo os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, né, mais um outro que eu já lembro para falar para vocês, que se uniram fazendo uma grande doação também nesse momento. Eu já passo para vocês exatamente o que eles fizeram, mas você não dizer assim, olha, eu estou fazendo isso, o outro diz, não, eu estou fazendo isso e mais não sei o quê, porque parece uma competição dentro do setor para ver qual é a benfeitoria maior nesse período. Também não acho muito legal quando isso parece uma competição, né? Então, quando você se junta com outros estabelecimentos que são parecidos, né, com um negócio, tipo de negócio parecido com o teu, e vocês somam forças, tanto para a sobrevivência, como para mostrar que vocês estão preocupados com a sociedade, né, com as pessoas nesse momento, eu encaro de uma maneira muito positiva. Transparência nas relações, da mesma maneira que a gente falou ontem, da transparência no relacionamento com o teu funcionário, o teu colaborador, é transparência no relacionamento com o cliente também, de eventualmente você falar, cliente querido, né, você é um autônomo, você não está conseguindo fornecer os seus serviços agora, falar, ó, o que eu posso oferecer para você de alguma vantagem que você também possa me ajudar nesse momento, antecipando a compra de algum serviço meu, porque da mesma maneira que você, eu também estou com dificuldade, né? Mas eu quero te dar algo que tenha valor para você também. Ou seja, não é só um CD, né? E pedir ajuda, mas é uma contrapartida que as pessoas possam se ajudar. Assim como a gente está vendo já movimentos de compra em estabelecimentos do seu bairro, associações que estão fomentando aí o comércio de pequenos varejistas, de pequenos negócios. O próprio Magazine Luiza criou aí uma iniciativa de um marketplace só para autônomos e para MEIs e para empresas que atuam no Simples. Se não me engano, eles não vão cobrar aí a taxa que seria cobrada do marketplace. Então, olha que iniciativa legal. Mostra a liderança e mostra um apoio aos pequenos, porque se os pequenos tiverem, vamos dizer, se sobreviverem nesse primeiro momento, a gente está falando de 99% das empresas no Brasil, que são micro e pequenas empresas, né? Apenas 1% das empresas no Brasil são grandes, médias e grandes. Então, esse é um mercado que fomenta a economia. Então, se as empresas pequenas quebrarem, não tem consumo no país. Então, é por isso que as grandes empresas também podem apoiar as pequenas, e nesse momento é o momento da gente ver as lideranças buscando isso. Eu já falei de adaptações, né, de fortalecer os vínculos com os seus clientes, só que para fortalecer o vínculo com o seu cliente hoje, você precisa encontrar novos canais, né? Talvez os canais tradicionais de comunicação com esse cliente não sejam tão efetivos agora. Então, o que eu posso fazer de diferente? O próprio Instagram tem sido muito usado para isso, muitas empresas fazendo lives, né, tentando se reconectar com os clientes de alguma maneira.
Da mesma maneira, se você tiver atendimento ao cliente, precisa haver uma mudança nos protocolos de atendimento ao cliente, para que esse cliente ele tenha acesso para fazer reclamações, para fazer ajustes nos seus serviços, reduções de planos, enfim, online também. Então, isso é bastante importante, porque ele precisa, no mínimo, ter acesso a você se ele quiser fazer alguma mudança nesse período. Outro aspecto é a negociação dos SLAs, né, que a gente chama nas organizações, quando você tem principalmente clientes corporativos, de business to business, em que você determina com esse cliente alguns padrões de atendimento, como tempo de resposta. Então, por exemplo, se você é um saque terceirizado de uma empresa e você promete que você vai ter no máximo, vamos supor, 5 minutos de espera do cliente na linha. Nesse período, a gente sabe que as ligações estão, né, muito congestionadas e as empresas não estão conseguindo dar conta. Então, ela teria que renegociar esses SLAs com o seu cliente, da mesma maneira com os seus fornecedores. A gente vê empresas grandes, por exemplo, como o próprio Netflix, falando para o cliente, olha, eu vou ter que reduzir um pouco a qualidade do filme, porque a gente também está oferecendo um monte de serviços de graça e isso está congestionando as nossas linhas, né? Somos do segmento, tem uma pergunta aqui, Edi, somos do segmento de festa e nossos clientes não costumam fazer recompra. Difícil, né, Edi? Porque ninguém está fazendo festa fora de casa nesse momento, né? A gente vê comemorações de aniversários acontecendo dentro das suas próprias casas. Eu vi ontem na Inglaterra um senhor, né, já próximo dos seus 80, 90 anos, comemorando com os vizinhos, mas cada um dentro do seu terraço. Então, eu entendo que esse segmento de festas também vai precisar descobrir um caminho, eventualmente de antecipação de vendas, né, de vantagens que não precisam necessariamente ser financeiras, mas que vantagens você poderia oferecer para uma antecipação de reservas lá na frente. Agora, o lá na frente é quando? A gente ainda não sabe, né? Pode ser que essa quarentena leve 15 dias, pode ser que leve 60, pode ser que a gente ainda nos próximos 90 dias, aí até agosto, esteja numa situação de exceção, que as festas tradicionalmente conhecidas, com muita gente, não sejam viáveis. Então, será que a gente não pode adaptar talvez esse segmento a um outro, vamos dizer, a oferecer outros tipos de serviços, né? Para esse momento diferenciado, tem que usar a criatividade e pensar em alternativas, quebrar o modelo de negócio tradicional, porque se você ficar muito fixo, meu negócio é esse, é oferecer festa, nesse padrão, é o buffet, é um risco muito grande. Então, você precisa abrir a sua cabeça e pensar, o que eu posso pensar de diferente? Quebrar os paradigmas e oferecer um novo modelo para esses clientes, tá? Espero ter ajudado de alguma maneira, Edi. A gente fala também sobre pesquisas, sobre prestação de serviços, né? Tem um supermercado perto da minha casa que ele está prestando serviços adicionais de delivery a 3 grupos aí considerados de maior risco. Os idosos, bom dia, Carol, tudo bem? Luciana, Cici, a Bruna, que bom ver vocês aqui. Então, esse supermercado ele está oferecendo serviços de delivery mais rápido, com prioridade para idosos, para lactantes e gestantes e para pessoas com necessidades especiais, famílias com necessidades especiais, abrindo aí um canal específico e comunicando pontualmente. Ele não está fazendo uma comunicação geral, olha quem é desse público, mas ele pede para que as pessoas passem por WhatsApp, para quem as pessoas conhecem, que tem essas necessidades, para que realmente seja um canal diferenciado e que o delivery para essas pessoas seja mais rápido. Olá, Camila, tudo bem? Bom dia! Então, prestação de serviços adicionais é um caminho bem interessante. E terminando aqui a parte de ações que podem ser feitas aí para aproximar esse consumidor e não perder esse consumidor lá na frente por esse estreitamento de relacionamento, a empresa precisa praticar o bem, praticar solidariedade de alguma maneira e incentivar a solidariedade do outro. Eu vejo isso como um papel fundamental das organizações. Não apenas as empresas, nós também, enquanto pessoas físicas, enquanto indivíduos, podemos pensar nisso. O que a gente pode fazer para oferecer para o outro nesse momento, né? De ajuda, de solidariedade, um ombro amigo, um telefonema, né? Às vezes ligar para aquele seu tio velhinho, enfim. Então, da mesma maneira que a gente pode fazer, as empresas também precisam fazer, estimular os seus funcionários a fazer. Ah, que bom, Bruna, bom te ver também aqui. Falando agora mais especificamente sobre ações de comunicação, mas fiquem à vontade para fazer perguntas também, tá?
esse é um momento de alinhamento de propósitos com ações, né? O que a gente vê de valor nesse momento das organizações em termos de comunicação? Justamente quando a comunicação da empresa está conectada a esse momento, está em sintonia com esse momento. Esses dias eu estava vendo na televisão, eu estou falando uns 2 dias atrás, uma campanha de uma cerveja com o pessoal na praia, super correndo, se divertindo, todo mundo junto, se abraçando, né? Pensei, ai gente, né? Nem tinha um outro filme provavelmente para trocar, porque ficou totalmente inadequada aquela comunicação. Então, se você tem uma comunicação, acha importante continuar com ela, reveja os seus filmes, as suas peças, se essas peças são adequadas ao momento, porque pode causar aí uma estranheza e até mesmo uma indignação de algumas pessoas, como é que essas marcas estão anunciando isso nesse momento, né? Um monte de ofertas agressivas, compre seu carro amanhã, não é bem assim, né? Só tomando uma aguinha aqui. E se possível, reveja a sua comunicação. Bom dia, Ju, tudo bem? Que bom te ver também. Então, se possível, reveja a sua comunicação. É necessário realmente eu ter essa campanha nesse momento de varejo? Eu posso transformar isso numa campanha institucional? Eu não estou falando para deixar de anunciar, mas será que eu não posso mudar o tom dessa campanha e usar os meus espaços que já estão comprados, né, na televisão, nos meios de comunicação em geral e até na mídia externa, para reforçar alguns aspectos, como usar um mobiliário urbano para reforçar, gente, fiquem em casa, se tiverem que, né, que está transitando por aqui, cuide da sua saúde, lave as suas mãos, mantenha a distância. Então, é um momento que o mercado publicitário, ele precisa continuar ativo, ele também depende de anúncios, mas, por outro lado, os anunciantes precisam entender que tipo de comunicação eles estão colocando no ar. Eu vou comentar com vocês um caso de Coca-Cola na sequência, então, só reforçando o que é bem visto hoje, tudo que for em prol do bem comum. A Bruna está falando aqui, trabalho na área de saúde, mas você acha que devemos ter na pauta só o corona e não falar de outros assuntos no momento? Eu acho que você pode sim falar de outros assuntos. Tem, né, vai ter o Dia Mundial da Água agora, então assim, você consegue conectar assuntos de sustentabilidade, por exemplo, muito bem com esse momento. Não? Então vocês estão em casa, vocês estão lavando bastante as mãos, mas não esqueçam também de economizar água, porque isso é importante. Então eu acho que todos os temas que são ligados à sustentabilidade, a um bem maior, nessa questão de saúde, por exemplo, de cuidados mentais, né, que as pessoas precisam ter, até nas questões mais, vamos dizer, holísticas aí, os estudos de yoga, os terapeutas, falar um pouco sobre essa questão, né, de manter a mente saudável, de manter o espírito, né, para quem está ligado nessas questões espirituais, né, mas o espírito tranquilo nesse momento. Então, eu acho que sim, Bruna, tem espaço para outros temas que não sejam diretamente ligados ao coronavírus, mas que tenham empatia com o momento, tá? Eu vou falar para vocês de alguns exemplos, então, de campanhas publicitárias que a gente tem visto e também de atitudes das empresas e que tem repercutido bem aí nas organizações, na mídia, desculpa, aí perante a sociedade, nas redes sociais, etc. Né? Então, só lembrando assim que, em termos de gerenciamento de crise, em períodos de grande sensibilidade, como os que a gente está vivendo, as empresas têm, na verdade, uma grande oportunidade de demonstrar o quanto elas se importam, né, genuinamente com as pessoas, com o próximo, com um bem maior, e isso precisa ser visto por meio de ações concretas e de um discurso alinhado, né? Não é só falar, é o fazer, e é o fazer genuíno, conectado com uma boa comunicação, tá? E isso não é valorizado só pelos consumidores, mas pelos funcionários também, que sentem um baita orgulho da empresa onde eles trabalham quando eles veem a empresa fazendo algo legal e acabam repercutindo isso muito fortemente também nas redes sociais. Então, a primeira campanha que eu gostaria de falar é uma campanha da Coca-Cola. Eles soltaram aí essa semana, no mundo todo, dizendo que eles vão parar de anunciar durante esse período do coronavírus, que é a primeira vez na história de Coca-Cola que acabam as campanhas publicitárias das marcas e eles vão doar 120 milhões de dólares para as causas aí de saúde no mundo todo. É uma atitude interessante? É, né? Mas também tem os críticos dessa atitude que falam, tá, mas você vai parar de anunciar, você também está prejudicando a mídia que receberia essa informação. Outras pessoas falaram, tá bom, mas 120 milhões de dólares é pouco
para o tamanho da Coca-Cola. E eu li também uma crítica no sentido, tá, vocês estão falando aí que vão colocar 120 milhões, mas esses 120 milhões vão fazer o que exatamente? Porque ficou muito vago, né? Diferente de outras marcas que estão falando, olha, né, eu estou me unindo aqui a outra empresa para a gente doar tantas máscaras ou para produzir tanto de álcool gel e doar para a instituição X ou para o governo X, então algo mais concreto, né? O que foi cobrado foi isso, foi se aquele valor ele era, olá Keila, tudo bem? Se aquele valor era condizente com o porte da empresa, né? Porque senão falar, não, eu vou doar 100 mil reais, poxa, né? Se uma empresa pequena doa 100 mil reais, isso é relevante. Agora, se um banco vai doar 100 mil reais, é o quê, né? Dinheiro de esmola ali, não é significativo, né? Parece muito marketing, muito pro forma. Então, tem que realmente ser uma ação com retorno efetivo, uma ação genuína, significativa, proporcional às condições financeiras daquela organização, tá? Mencionar aqui, por exemplo, que o McDonald's estava doando refeições para profissionais de saúde, muito pontuais aqui, 22 cidades, 29 associações, e o Burger King anunciou doação de R$ 1 milhão para o SUS no combate ao coronavírus. Então a gente vê também diferentes ações. A Ju falou, parabéns para a Coca-Cola, mas interessante informar o destino da doação, justamente, né? Ser mais pontual para entender doação, o que, onde, porque se é uma doação multinacional, o que vai ser feito no Brasil, né? As pessoas querem saber especificamente. A Ambev, né, que além de se juntar lá com o Einstein, com a Gerdau, para construir aqueles 100 leitos hospitalares, como eu comentei com vocês, produzindo álcool gel para hospitais públicos, o Boticário também produzindo álcool gel, a Arezzo doando 25 mil máscaras, em parceria com os fornecedores para instituições de saúde. A gente viu a Crocs, que vai doar 10 mil pares de sapatos para profissionais da saúde também. As Havaianas, Alpargatas, né, vai doar 100 mil pares de Havaianas para apoiar comunidades onde atua, além de 100 mil kits de produtos essenciais e adaptar as linhas de produção para fabricar produtos como jalecos, calçados e outros itens que são bastante necessários. Tem empresas mudando suas linhas de produção para produzir produtos que são úteis nesse momento, como por exemplo aqui, a GM, a Embraer e o Senai, que as fábricas estão adaptadas para fazer respiradores. E eu vi até uma fábrica de eletrodomésticos, que agora infelizmente eu não me lembro o nome, que também está transformando a sua linha de aspirador de pó numa linha de produção de respiradores hospitalares. A gente tem também uma rede de hotéis, isso já tinha acontecido, eu tinha visto internacionalmente, e agora no Brasil, a rede Bourbon de hotéis, oferecendo a estrutura dos seus hotéis para transformação em hospitais, né? A gente viu isso acontecendo e a gente viu que realmente está sendo necessário, né? Não sei quem está acompanhando a crise do Prevent Senior em São Paulo, onde já teve até ontem 79 mortos por coronavírus dentro dos hospitais Santa Maggiore, e eles anunciaram agora que eles estão com uma parceria com escritórios em São Paulo que vão ser transformados em hospitais para que eles criem mais leitos para receber essas pessoas e de uma maneira, vamos dizer, mais separada, porque eles foram bastante criticados por não estarem fazendo a devida separação dos pacientes e isso poder, né, ter gerado um foco de contaminação muito grande lá dentro. Falando sobre os supermercados, né, que ampliam esses cuidados com as pessoas, com essa experiência, durante a experiência de compra, também horários exclusivos para idosos irem comprar lá no supermercado, essa iniciativa que eu comentei, que é do Casa Fiesta em Curitiba, né, de ter também deliveries aí especiais para grupos de risco, para gestantes, para lactantes, para pessoas com necessidades especiais. Então, tem muita gente fazendo, ou vamos dizer, várias coisas dentro da sua possibilidade. A Nestlé está doando 500 toneladas de alimentos para ajudar nessa crise. A Votorantim doando 50 mil kits para testes e respiradores. Danone e Nestlé... aí não é, vamos dizer, uma ação para fora, mas é uma ação para dentro que repercute muito bem, suspendendo as demissões por 3 meses, ou seja, o funcionário tem no mínimo a garantia de 3 meses de estabilidade, o que nesse momento é significativo. A Natura fez isso por 2 meses também. A Gol transportando gratuitamente profissionais de saúde, né? Muito legal. A Gol também está fazendo uma iniciativa para repatriar pessoas que estão fora do Brasil e por conta da falta de voos internacionais não estão conseguindo voltar, né? Isso eu li hoje de manhã.
E quem está trabalhando, as indústrias que precisam trabalhar, porque o mercado industrial e de agronegócio precisa continuar funcionando para que a gente tenha comida na nossa casa, que a gente tenha medicamento nas nossas farmácias. O que eles estão fazendo? Reforçando a segurança e mantendo as suas operações durante a crise, cuidando dos seus funcionários. Então, fazendo testes, por exemplo, medindo a febre do funcionário quando ele entra na fábrica. Se ele tiver com febre, ele já não entra. Fornecendo transporte, como, por exemplo, táxis, para os funcionários virem trabalhar ao invés de ônibus, por conta da lotação dos ônibus. Então, uma série de iniciativas ali para dentro que repercutem muito bem também para fora. Os grandes bancos, eu falei, Itaú, Unibanco, Santander e Bradesco. Eles estão importando e doando 5 milhões de testes para o coronavírus, né? E a gente sabe o quanto os testes vão ser relevantes e que vão ser, inclusive, determinantes para, vamos dizer, as próximas etapas que a gente vai viver aí desse surto aqui no Brasil. E por fim, comentar com vocês as ações também de pessoas que lidam com entretenimento, de artistas, de profissionais liberais que geram conteúdo na internet. E falar que tem agora, né, eu recebi de um grupo de WhatsApp que eu participo, um calendário de lives de cantores, né? Porque Gustavo Lima fez uma live recentemente que durou 5 horas, né, pelo YouTube. Foi uma das maiores audiências de YouTube, ultrapassou até a Beyoncé. E nessa live, que durou 5 horas, ele conseguiu a arrecadação, né, de doações de R$500 mil para também combate ao coronavírus. Então foi super bem visto, a imagem dele ficou bastante positiva, né? Eu gostaria de deixar aberto para vocês perguntarem, né, outras perguntas que venham aí à cabeça de vocês, que estejam preocupando vocês, e estou à disposição. Olá, Patrícia, o pessoal que entrou agora, Adriana. A gente estava falando sobre ações de marketing, de comunicação, que são pertinentes ao momento, tanto para estreitar relacionamento com o cliente, como também para, vamos dizer, manter uma boa reputação neste momento, em sintonia com o momento que a gente está vivendo, em sintonia com essa crise que a gente está vivendo. Alguma dúvida? Estou à disposição de vocês, fiquem à vontade. Enquanto isso, quero lembrar que a gente tem um curso de gerenciamento de crise, que ele está aberto. Tem aí o link na minha bio, para quem tiver interesse em participar. E eu estou até sexta-feira fazendo essas lives, sempre às 9 horas da manhã, aqui no Instagram, falando como as empresas podem gerenciar essa crise num momento de incerteza. A gente está dando focos diferentes a cada dia e amanhã eu vou entrar em perguntas que estão sendo feitas para mim por empresas de diversos segmentos e responder essas perguntas online. Então, se vocês também tiverem outras questões que quiserem me mandar aí por mensagem, por outras redes sociais, pelo LinkedIn, podem mandar inbox e amanhã eu vou responder tudo, tá? De diversos segmentos. A Juliana. Obrigada, Juliana, né? Muito obrigada aqui pela tua participação e pelo incentivo, né? A gente está tentando fazer a nossa parte. É o que eu falei, é uma situação difícil, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, ninguém tem respostas, né? E as respostas não vão ser respostas, vamos dizer, que vão funcionar para todos os negócios, né? Todas as alternativas que as empresas usarem nesse momento não serão sem dor, né? Porque sempre vão ter os aspectos positivos e os aspectos negativos, mas agir é importante e não ficar parado, porque a ação nesse momento vai ajudar muito lá na frente. A Malu agradecendo também. Então, fico à disposição de vocês, se vocês quiserem me mandar perguntas depois também. E desejo a vocês que fiquem bem. Um grande abraço a todos. E até amanhã. Espero vocês amanhã às 9.